Da aula que não deu certo, né? Esses daí daqui você já deve conhecer decorado. Mas é assim mesmo, em tempos de novas tecnologias isso pode acontecer, tá bom? Primeiramente, é, a gente precisa aprender. Primeiro precisa lembrar da aula passada. Aquele conceito que eu dei no final da aula passada de equações de equilíbrio é um conceito que vai estar nessa aula inteira e que vocês precisam aprender. Eu vou, para que vocês não precisem voltar para outra aula, eu vou dar uma mais na frente, uma revisãozinha rápida sobre ele. Mas eu recomendo que, se você quiser e não tiver entendido e quiser ter uma explicação mais detalhada, é melhor voltar. Mas se não, dá certo por aqui. Primeiro a gente precisa entender o que é que são apoios ou vínculos, que é a mesma coisa. Lembre que na construção civil a gente trabalha com elementos estáveis, elementos que precisam ter estabilidade para poder ser utilizados para construir um prédio, uma casa, qualquer coisa. O que é que causa, o que é que dá essa estabilidade à estrutura? São os apoios, tá bom? Eles fazem isso impedindo que essa estrutura ela se movimente. E aí existem vários tipos de movimento e vários tipos de apoio. Cada apoio faz de uma forma diferente. Os movimentos principais que podem ocorrer em uma estrutura são três. A translação horizontal, que é quando ele vai se movimentar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, no eixo X. A translação a translação horizontal, que é quando ele vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, no eixo X. A translação vertical, que é de cima para baixo, de baixo para cima, no eixo Y. E o movimento de rotação, que é a estrutura girar, tá bom? Esses são os três principais movimentos. E são sobre esses movimentos que os apoios vão agir. A gente classifica os tipos de apoio justamente sobre quais movimentos ele vai impedir que aconteça e, com isso, qual o grau de estabilidade que ele vai trazer à estrutura. O primeiro deles é o apoio simples, também conhecido como móvel. Ele vai introduzir apenas um vínculo na estrutura, ele vai se ligar na estrutura por apenas um vínculo, e ele vai impedir a movimentação em apenas um dos sentidos. Ainda vai permitir que ele faça os outros dois movimentos. Breno, não entendi nada, eu vou explicar. Imagine como se você colocasse um cano e em cima do cano você colocasse uma tábua. Se você apertar para baixo contra o cano, a não ser que você quebre o cano, a tábua não vai afundar, tranquilo? Então ela não vai ter movimentação na vertical. Porém, se você puxar a tábua, ela vai rolar e ela vai sair porque a estrutura de baixo permite a movimentação. O cano ele vai sair rolando pelo chão e a tábua vai se movimentar. Então, no eixo vertical, ainda posso se movimentar tranquilamente. E se eu quiser, eu posso pegar a tábua e rodar. Ela vai rodar tranquilamente porque ela está só apoiada sobre o apoio. Apoiada sobre o apoio é boa, mas é isso. Apoiada sobre o cano. Então, se você empurrar para baixo não vai dar certo, mas se você empurrar na horizontal ou você girar a tábua, vai dar certo. Então, no caso, você só está proibindo um dos sentidos, o sentido vertical, de se movimentar. A representação deles é muito simples. Pode ser tipo como se fosse um triângulo voando, esse aí representa a estrutura fixa, esse tracinho com esses outros tracinhos de baixo, como se fosse o chão. E o triângulo é o apoio. Ou pode ser esse que parece um triângulo com umas rodinhas. Você também pode encontrar na literatura, além de apoio simples ou móvel, a nomenclatura de apoio de primeiro gênero. Já o apoio duplo ou fixo, ele vai introduzir não mais um, não apenas um, mas dois vínculos na estrutura. E ele vai impedir qualquer translação. O que é translação? Existem dois tipos. É a movimentação na vertical ou na horizontal. O apoio vai impedir que ele faça essas movimentações. Porém, ele ainda permite a rotação. A representação dele é esse triângulo apoiado sobre o solo, vamos dizer assim.
E ele também pode ser conhecido como apoio de segundo gênero. Breno, me explique melhor. Sabe o ventilador da casa de vocês? Mesma coisa. É como se você colocasse um eixo. Se você puxar esse do ventilador para cima, para baixo, para esquerda, para direita, a não ser que você quebre o apoio ou quebre um pedaço da hélice, ela não vai se movimentar, ela vai ficar ainda presa ao eixo. Só que se você girar, o ventilador vai girar. Se ele não girar, ele não era ventilador, né? A função é justamente essa. O apoio de um ventilador é um apoio duplo, porque ele impede a movimentação de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou seja, vertical e horizontal. Ele impede a translação, mas ele permite a rotação. Se ele permitisse a translação, a hélice ia sair voando. Então ele não permite, ele permite apenas que rotacione. E existe o terceiro tipo de apoio, que é o apoio de engaste. Esse aqui ele já vai introduzir 3 vínculos na estrutura e vai impedir qualquer tipo de movimentação, nem translação, nem rotação, tá bom? Ele é conhecido como apoio de terceiro gênero e é representado dessa forma, como se fosse chumbado na parede. Imagine que você vai chumbar uma barra na parede. Tem aquele pessoal que faz musculação, né, que segura na barra e tal, eu não entendo como é não, mas eu acho que deve ser assim. Se você puxar para baixo, não vai cair. Se você puxar para cima, não vai subir. E se você rotacionar, não vai girar. A menos que você rompa a estrutura, né? Mas ele não vai permitir nenhum tipo de movimentação. Vocês precisam entender um conceito que, embora o nome seja complicadinho, é muito simples. São as incógnitas. Breno, você está dizendo que ele não pode se movimentar para um canto, para o outro, mas por que ele não pode? Para que ele não se movimente, lembram das aulas que a gente ainda teve em sala? Que para que uma coisa não aconteça, eu preciso de outra para compensar? Para que um movimento não aconteça, eu preciso de outra força para impedir que esse movimento aconteça. E essas forças a gente chama de incógnitas, tá bom? São as reações necessárias para impedir a movimentação, tá bom? Ou seja, se uma estrutura impede uma movimentação, ela vai ter uma incógnita. Se ela impede 2 movimentações, ela vai ter 2 incógnitas. E se ela impede 3 movimentações, ela vai ter 3 incógnitas. O primeiro tipo de apoio, lembra que ele só atrapalhava um tipo de movimentação, que era a translação vertical? Pronto, se ele só atrapalha uma movimentação, ele só vai ter uma incógnita, que é a incógnita necessária para atrapalhar a translação vertical, para impedir que ela ocorra. Já o apoio fixo, ele vai impedir qualquer translação, tanto a vertical quanto a horizontal. Logo, se ele impede 2, ele vai ter 2 incógnitas. E o engaste, ele não impede tudo? Não são 3? Então ele vai ter que ter 3 incógnitas. Lembra das reações de equilíbrio? Para uma estrutura estar em equilíbrio, ela precisa obedecer às leis da estática. Essas equações, embora tenham essa forma assim assustadora, ela não é nada assustadora. Lembram da aula passada que eu preciso que o somatório, se eu somar todas as forças que atuam no eixo X, que são as forças horizontais, precisa ser zero. Se eu somar todas as forças verticais, também precisa ser zero. E se eu somar todos os momentos, também precisa ser zero, ou seja, a estrutura nem pode estar se movimentando para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, e nem pode estar girando. Ela tem que estar em equilíbrio. Lembram que vocês precisam fixar, além disso, claro, mas para dar continuidade do conteúdo, é que são 3 as leis da estática. 1, 2, 3. 3 equações de equilíbrio. Tranquilo? Eu preciso determinar, a partir dos tipos de apoio, qual é o grau de estabilidade de uma estrutura. Se ela é muito pouca ou suficientemente estável, tá bom? A gente não vai chamar de muito pouco ou suficientemente, a gente vai colocar prefixos, mas são prefixos que vocês já conhecem e vocês vão ter mais ou menos, na hora que eu falar, uma ideia do que é que significa. Existem as estruturas hipoestáticas, as isoestáticas e as hiperestáticas. Hipo, você já sabe o que é, iso e hiper também, mas eu vou explicar, vamos ver se vocês acertaram. Uma estrutura hipoestática é uma estrutura que o número de vínculos, o número de apoios, não consegue fazer com que essa estrutura mantenha o equilíbrio. Ou seja, a estrutura não é estável, tá bom? Como é que eu sei disso, Breno? Lembram que as equações de equilíbrio são 3? Sempre que o número de incógnitas for menor do que 3, menor do que o número de equações de equilíbrio, a estrutura vai ser hipoestática.
Lembram qual é esse apoio aí? É um apoio fixo. Lembram quantas movimentações do apoio fixo impede? 2, translação vertical e translação horizontal. Logo, são 2 incógnitas e 2 é menor do que 3, que são as equações de equilíbrio. Logo, é uma estrutura hipoestática. Já uma estrutura hiperestática é que ele já tem apoio demais. Se você, porventura, perder um desses apoios, vai ter um abalo, mas quase nunca essa sua estrutura vai romper, porque ela já tem apoios demais, tá bom? Como é que eu sei disso, Breno? Da mesma forma, para que ela seja hiperestática, o número de apoios tem que ser, o número de incógnitas, perdão, tem que ser maior do que 3, que são as equações de equilíbrio. Como é que eu sei isso? Simples, você olha quais são os tipos de apoio e você olha quantas incógnitas tem cada tipo de apoio. Aqui nós temos um apoio fixo na pontinha e 3 apoios móveis. Um apoio fixo ele tem 2 incógnitas e cada apoio móvel tem 1 incógnita. Então eu tenho 2, 3, 4, 5 incógnitas. Quantas equações de equilíbrio eu tenho, Breno? Sempre 3. 5 é maior que 3, logo ela é uma estrutura hiperestática. Tranquilo? Nem a estrutura hipostática, nem a estrutura hiperestática são as que nós queremos na construção civil. A estrutura hipostática não é legal porque ela não vai estar em equilíbrio, e a hiperestática, eu preciso de outras equações que não as equações de equilíbrio para explicar o seu comportamento. As estruturas que nós almejamos são as estruturas isostáticas. Por quê? Porque são aquelas que têm um equilíbrio perfeito. Ela não vai permitir movimento nem translação vertical, nem translação horizontal, nem rotação. Por quê? Porque o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio. Vamos ver? Ali eu tenho um apoio móvel e aqui eu tenho um apoio fixo. Um apoio móvel tem quantas incógnitas? Uma. Um apoio fixo? 2. 1 mais 2, 3. 3 é igual a 3. Logo, o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível para tirar. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana.